Gerenciamento IPv4. A gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento IPv4, principalmente no que tange a respeito de endereços públicos e privados. Eu tenho a minha rede, né? Eu tenho aqui um roteador que tem um servidor DHCP aqui nessa rede. Vou dar uma olhada aqui, ó. Né? Vou aumentar aqui, ó. Então, eu tenho a minha rede que está ligada à internet através de um roteador que tem um servidor DHCP. Esse roteador ele é o gateway padrão. O endereço dele é 192.168.1.1. Tá? O endereço desse PC ele é um cliente DHCP, ele recebeu através do DHCP, e o endereço dele é 192.168.1.101. Ok? Então, o gateway é 1.1 e esse host é 1.101. Ok? Porém, quando ele precisa se comunicar com qualquer host na internet, ó, cada host em uma rede usa um gateway padrão para acessar outras redes. O gateway padrão é um endereço IPv4 da interface do roteador conectado à rede. E aí, quem está na rede interna? Quem está na rede interna é quem usa o mesmo endereço IP na minha rede. Então, todos os hosts que tem lá, nesse caso, desse exemplo aqui, 192.168.1.12.1.13.1.4.1 é o gateway. Então, todos esses fazem parte, todos esses aqui fazem parte de uma mesma rede interna. Só que eu tenho alguns endereços, esses endereços IPs, eles não podem ser enviados para a internet. O endereço privado, ele é um endereço interno. Ó, a rede atribui a internet do roteador integrada é conhecida como rede externa. Então, toda rede que está além do roteador é rede externa. Os ISPs, que são os provedores de serviços, os nossos provedores de internet, né, normalmente fornecem um endereço que pode ser roteado na internet. Por quê? Porque esse endereço 192.168.1.0/24, ou seja, qualquer um dentro de 192.168.1, ele não pode ser roteado, ele não pode. Lembra aquelas faixas de endereço privado que a gente viu lá em cima? 10.0.0.0 até 10.255.255.255, 172.16.00 até 172.31.255.255 e 192.168.00 até 192.168.255.255 são endereços que não podem ser roteados na internet. São endereços que só podem ser utilizados dentro da minha rede privada. E aí, existe uma operação que é uma tradução de endereços, ou seja, é o NAT, ó, Network Address Translation, que é nada mais nada menos que o seguinte: eu tenho um endereço que pode ser roteado. Observa que eu tenho aqui um endereço, ó, 200.150.2. Então, esse endereço 200.150.2 é um endereço que pode ser roteado. Ele é o meu endereço. É o endereço que o meu provedor me deu para que eu seja roteado na internet. Ok? Então, ele é o endereço que o meu provedor me deu. Esse endereço, normalmente, ele substitui, na hora que um pacote da minha rede interna vai para a internet, existe um serviço chamado NAT que tira aquele meu endereço do pacote, né? Por exemplo, ele tira 192.168.1.2 e coloca o 200.150.2, tá? Então, o que ele faz, basicamente, é tirar o meu endereço e colocar o endereço público no meu pacote. E ele faz um controle de cada solicitação através das portas de comunicação. Então, existe um serviço de porta de comunicação, aqui, ó, porta de origem, porta de destino. Então, ele faz aqui uma comunicação dizendo o seguinte: 192.168.1.2 com a porta de origem 37, 6564, eu acho que é esse número que está aqui, ó, 654, 37, 654, é uma solicitação, vai ser substituído pelo 200.150.2. Então, quando ele recebe de volta
a resposta do servidor. E aí, quando o servidor recebe a solicitação, o servidor tem que a solicitação foi feita pelo computador 200.152 pela porta 46623. Aí o servidor vai responder. Quando ele responde, ele coloca o que era origem antes, ele coloca como destino. Então, o servidor vai responder, ele vai enviar para um destino que o IP é 200.152, com a porta de comunicação 46623. Quando esse roteador aqui recebe esse quadro, esse pacote, o que ele vai? O que ele faz? Ele vai lá na tabela dele de controle e aí ele vê que essa combinação 200.152 com a porta 46623 é para uma solicitação feita pelo host 192.168.1.2 com a porta 37.654. E aí ele substitui isso e encaminha de volta para o host para dentro da rede. Então, o que o NAT faz é ficar ali fazendo um controle, e aí, através desse controle de portas, ele pode utilizar o mesmo endereço público para todos os endereços privados na minha rede. Então, eu tenho muitos endereços privados para um único endereço público. Ok? Então, aqui, ó, converter o endereço privado em redes públicas exclusivos que podem ser roteados na internet. O processo é o inverso para pacotes que entram na rede, ou seja, ele faz, como eu expliquei, na saída ele troca o endereço IP da minha rede para o endereço público, na volta ele faz ao contrário, ele tira o endereço público e coloca o endereço privado. O roteador pode converter muitos endereços IPv4 internos no mesmo endereço público, porque ele faz esse controle de porta, como eu expliquei. Então, não é só o endereço IP, o endereço IP mais porta, é esse conjunto. Pessoal, tudo isso, o NAT, Classless, tudo isso foi desenvolvido para conter o avanço ou o esgotamento do endereço IPv4, porém não foi suficiente. E aí foi desenvolvida uma nova versão de IP, que é o IPv6. O IPv6 ele é um endereço IP que ele vem para resolver, não vou dizer definitivamente, mas ele vem para resolver durante muito tempo o problema de esgotamento. Além disso, ele veio para resolver outros problemas do IPv4. O IPv4, principalmente por causa do seu esgotamento, terminou tendo alguns problemas que não se foi planejado, não se foi pensado no início do endereço IP. E aí isso já foi previsto no IPv6. Então, o IPv6 é uma rede muito maior. Ela é uma rede 128 bits em vez de 32. Lembra que eu falei que para cada bit de máscara eu dobro minha quantidade de host? Então, imagina, para cada bit eu dobro a quantidade de host. Então, ela é uma rede muito, muito, muito maior do que uma rede de 32 bits. Em vez de ser uma rede de 4 bytes, é uma rede de 16 bytes. Tá? Porém, diferentemente do endereço IPv4, ela não é expressa em binário, ela é expressa em hexadecimal, ok? Porque senão ia ficar muito grande, ia ficar muito difícil da gente escrever. Vantagens do IPv6. Ele tem muito mais endereço IPs, ele não tem a necessidade de fazer NAT, ele tem um recurso de configuração automática e ele tem, não colocou aqui, mas eu acrescento, ele tem o IPsec nativo, tá? Então, ó, mudanças se aproximam. NAT prolongado e duração de IPv4, ou seja, prolongou a duração do IPv4, o aumento da taxa de adoção do IPv6. Então, o aumento da taxa de adoção do IPv6, isso já é, com certeza, já é uma coisa gritante. Tem que estudar IPv6, e aí agora vem uma outra dica de vídeo aqui do nosso canal. A gente, no nosso canal, tem o nosso curso básico de IPv6. Então, você pode ir lá no básico de IPv6 para dar uma olhadinha no nosso canal. Tá bom? Então, vai lá e dá uma olhada na nossa playlist, que é o curso básico de IPv6. Também vai estar na descrição do link, o link vai estar na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então tem o básico ali de IPv6, eu super recomendo, quando vocês terminarem o curso de
de Network Essentials, vocês façam o curso básico de IPv6. Ó, diferenças do IPv6. Configuração automática de endereço, então ele se configura automaticamente, ele não precisa de um DHCP para isso, nem de eu colocar estaticamente. Alexandre, então eu não vou precisar fazer nada? Não, não precisa, mas se eu quiser eu posso, e é bom que eu faça. Então, é aquilo. Né? A gente tem um endereço de link local, né? A gente tem um endereço de link local, então a gente tem um endereço que só funciona localmente já nativo dele. Todo host PV6 tem dois endereços. Um endereço de link local, ou seja, ele tem um endereço só faz sentido localmente, só dentro daquela rede, e ele tem um endereço global unicast, ou seja, um endereço que pode ser roteado na internet e que deve ser roteado na internet. Tá? É um endereço único na minha rede globalmente. E eu tenho a formatação do endereço IPv6. Né? A formatação do endereço IPv6 ele é formado de endereços, ele é formado em hexadecimal. Então, a gente chama de hexatetos, né? São conjuntos de 4 algarismos em hexadecimais. Então, aqui, ó, aí a gente fala assim, tá? 2001, 2.0db8, 2.0000, 2.111, 2.0000, 2.0000, 2.0000, 2.0200 ou 0200. Aí eu posso abreviar. Como é que eu faço para abreviar? A primeira coisa que eu faço para abreviar aqui os zeros é que eu não preciso ter os zeros da esquerda. Né? Ó, eu corto os meus zeros da esquerda. Com isso, eu posso dizer que meu endereço de rede é 2001 db8 0 1 0 0 0 200. Mas eu posso compactar ainda mais, que é fazer o seguinte, ó, esses conjuntos de zero eu posso eliminar. Então, se eu tenho 3 conjuntos de zero aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar 2 pontos, 2 pontos. E aí eu já sei que eu tenho 3 conjuntos de zero. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conjuntos. E aí eu tenho aqui, 1, 2, eu tenho um zero sozinho aqui, 3, 4, 5. Se são 5, eu tenho 2 pontos, 2 pontos. Quantos octetos estão escondidos aqui? Hexatetos estão escondidos aqui? 3. 3 hexatetos de 0, 0, 0. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma outra forma da gente abreviar. Essa é uma outra regra. Qual é a única regra para eu usar as duas regras juntas aqui? Ó? Aqui eu usei as duas regras juntas. Eu não posso usar a regra dos 2 pontos, ou seja, compactadas juntas. Tá? Eu só posso usar a regra dos 2 pontos uma única vez, ou seja, eu só posso eliminar conjuntos de zero sequenciais uma única vez. Porque eu posso ter um endereço IPv4 que tenha muitos zeros eliminados. Por exemplo, aqui poderia ser 2001, 000, 2.000, 2.11, 2.000, 2.000, 2.000, 2.0200. Aí, para abreviar, seria 2001, 2.0, 2.0, 2.111, 2.200. Essa seria a forma de abreviar caso tivesse dois conjuntos de zero. Eu sempre vou esconder o maior conjunto de zeros. Na verdade, a regra não diz isso, isso é apenas uma boa prática. A regra diz que eu só preciso eliminar, eu só posso eliminar um conjunto de zeros. Tá? Como é que elimina? 2 pontos, 2 pontos. Ok? Na verdade, eu não eliminei, eu só escondi na hora de escrever. Né? Pessoal, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje, desse capítulo, tá bom? Então, fiquem atentos, porque a qualquer momento a gente pode soltar um outro vídeo sobre esse curso Network Essentials, tá bom? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não é inscrito no nosso curso Network Essentials, também se inscreva e faça todos os exercícios que estão propostos lá no curso. Assiste os vídeos dessa playlist, que o primeiro vídeo é uma apresentação e eu explico como é que você faz para estar se inscrevendo e para você utilizar ali o material didático, tá bom? Então, é isso aí, bons estudos para vocês.